Luz Câmera Acai de hoje é bastante interessante porque estamos recebendo aqui Roberto Campos, mais conhecido como Roberto do Casarão. Prazer te receber, Roberto, meu amigo, ex-presidente daqui da Associação Comercial. E aí, que legal estar recebendo você. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Realmente sou conhecido realmente como Roberto do Casarão. Aliás, o Casarão ficou maior do que o Roberto, né? Essa talvez seja uma das coisas que fazem bastante sentido na nossa vida quando a gente começa alguma coisa e essa coisa torna-se maior do que você. E isso é importante, isso é interessante, porque nós somos humanos e os negócios são feitos por outras pessoas que nos auxiliam, nos ajudam a chegar onde a gente chegou. E o Casarão hoje realmente ficou mais forte porque não é o Roberto, é todo um time que trabalha conosco, toda a nossa família, todo mundo junto. Então, hoje ser Roberto do Casarão é muito orgulho para mim. E obrigado pelo convite. Você sabe que eu tenho muito orgulho também de ter você como nosso presidente. Participei efetivamente nesse momento de tomada de decisão na sua escolha e fui muito feliz por ver o processo que você tem feito aqui, o trabalho que você tem feito aqui, a dedicação que você tem oferecido à CAI. Ah, bom, eu estou continuando o trabalho de vocês, né? Então o Alan, né, e você e os outros todos que antecederam, fiquei muito grato também. No início também eu não entendia muito, porque eu nunca tive na vida pública, mas como você falou, agora está tendo sentido, né? Agora Assim, é Zé da CAI, né? agora é Zé da Caia, tá vendo? Eu também sou um que tem um nome maior do que o Isso nome aí, da agora gente. você representa É, um... e eu também tive essa dificuldade, né? Porque eu fui criado em Manaus, então meu pai era o Alex, e meu pai era Alex Bar, né? Bar e restaurante, não era o Alex. E eu era filho do Alex sempre, né? E até ser o Zé Alberto foi difícil, né? E nós temos várias pessoas aqui na cidade que acabam, a empresa leva como sobrenome, né? Sim. Mas, Roberto, tem assim, nesse nosso bate-papo aqui é superações, é contar toda a trajetória de vida, né? Você veio para cá, para Itanhaém, jovem, né? Aqui para a cidade. Não tão jovem assim, né? Eu cheguei aqui em 1990, né? Então eu sou de 66, eu já tinha 24 anos. Só você não é jovem, meu? Mas não era uma criança, era um jovem. E se apaixonou pela cidade, naturalmente. Na Né? verdade, eu me encantei pela cidade mais do que isso. A cidade me deu uma condição de vida e transformação que foi incrível. Sim. Não tinha como eu não me apaixonar, porque a minha história vem um pouco antes disso, né, Zé? Então, chegar em Itanhaém e entrar nessa cidade, que para mim era uma cidade que... na verdade, eu não escolhi Itanhaém, né? Dizer que eu escolhi vir morar em Itanhaém não é verdade. Aconteceu. Né? E nesse acontecimento, a gente está aqui desde 1990. E assim, qual foi o teu primeiro negócio de vida? Assim, como é que você começou? Esse teu veio empresarial, tem uma história aí por trás, superações, tem... Então, Zé, a gente já conversou, você já sabe muito bem, já falei para muita gente. Quando eu chego em Itanhaém em 1990, eu estava no presídio de Mongaguá. Né? Eu passei por quase 5 anos entre Casa de Detenção de São Paulo e o presídio de Mongaguá. Isso vem um pouco antes, né? Porque quando eu nasci em São Paulo, nasci na periferia de São Paulo, numa região que a gente chamava de quebrada ali, né? E era um lugar muito, muito difícil, muito complicado. Meu pai era pedreiro, minha mãe, uma senhora que não trabalhava na rua, cuidava só da casa, tinha um irmão deficiente, então a gente era muito pobre, a família era muito pobre, mas até aí tudo bem, isso faz parte da realidade de todos nós. Sim. O problema é que quando meu pai falece, que eu tenho 11 anos, faleceu eu tinha 11 anos, eu acabei não tendo muito um apoio ali estrutural. A familiar, sim. Minha mãe com amor, com carinho, mas ela não tinha uma questão estruturada para poder observar determinadas questões. E eu acabei, através de amizades, etc. e tal, e eu acabei entrando na droga. Aí entrei na droga com 14 anos. Com 14 anos você é muito jovem. Sim, né? Hoje eu tenho essa experiência e sei que com 14 anos você é muito jovem e a droga ela consegue ter um poder muito grande sobre você. Te manipula muito, né? Muito forte. É forte. É muito forte. E aí, dentro daquelas questões, eu mesmo assim eu ainda continuava trabalhando e voltava, até que a coisa foi indo, degrindelando e foi ficando mais pesado. E aí eu fui para cocaína, fui para drogas pesadas. Uau. E até que com 18 para 19 anos quase eu fui preso. E aí fui preso, passo esse tempo todo. Aí tem uma história muito legal também, que não é o momento de contar, mas só para pincelar, é que eu fico dentro da cadeia durante quase 4 anos na casa de detenção. Ali eu desenvolvo muita coisa, né, do que eu sou hoje, do ponto de vista positivo, porque a gente pensa às vezes que a cadeia ela é de fato um lugar terrível, horrível, mas ao mesmo tempo
é um lugar onde você é obrigado a escolher caminhos, né? E nos primeiros anos eu fazia o quê lá, Zé? Molecão, tava ali tentando sobreviver, continuei na droga. Enfim, fiquei na droga. Dentro da cadeia. Fumava de manhã, de tarde e de noite. Uau. Opa, eu não enxergava a cadeia passar. Era drogado o tempo inteiro. Só que isso foi demorando para mim poder sair. Eu não tinha advogado, e minha família me visitava, minha mãe me visitava, e eu fui aprendendo algumas questões de sobrevivência lá. E uma delas foi que eu precisava comprar na minha droga. E para comprar na minha droga eu precisava de dinheiro. Minha família não tem dinheiro, minha mãe chegava lá, me chamava de jumbo, que é uma cestinha de comida lá pequenininha, e aquilo ali era um sacrifício da vida dela, tanto que, putz, é uma pessoa que tem uma representatividade na minha vida que é fora do contexto, porque ela saía lá da Zona Sul e até a Zona Norte, tomando 2, 3 ônibus. No domingo, chovia, não chovia, ela estava lá. E incrível, né? Não vou nem entrar nesse mérito, porque ele é mais... É forte, né? Forte, mãezona, não tem como, cara. E ali, Zé, eu comecei a pedir para eles me levarem um pacotinho de doce. Esse pacote de doce eu comecei a vender e eu comecei a empreender efetivamente dentro da cadeia. Olha lá, tá vendo? Você tira de um lugar que tem tudo para não acontecer, não dar certo, e você transforma nisso aí que te trouxe para... Mas aí, o fato só para essa virada de chave foi depois de quase 4 anos que eu não conseguia sair. Uma noite eu fui dormir e quando chegou na madrugada, eu acordei e ali eu começo a ter uma visão espiritual, um sonho. Cada um interpreta da maneira que quiser. Sim, acreditamos nisso. E aí eu começo a olhar e ver todo mundo. Eu estava efetivamente acordado, vendo todo mundo deitado ali, e eu senti uma voz dizendo para mim, olha, você está aqui não é porque a justiça não te libera, é porque Deus não está te liberando. E aí eu fiquei, naquele momento, muito, muito impactado, e eu chorava muito e não conseguia me mexer. Eu não me mexia, eu estava travado. E ali passou não sei quanto tempo. E aí quando eu levanto de manhã, eu levanto e fui para a mesma rotina nossa de sempre, baseado, rodava ali, eu passei, peguei, virei as costas, dei uma volta, devolvi, e fiz isso durante mais ou menos uns 7, 8 dias, sem fumar. E a partir dali eu parei. E aí, 1 mês e pouco depois, eu vim para Mongaguá, e de Mongaguá eu começo a trabalhar, começo a estudar, arrumo um emprego para trabalhar de vendas, conheço minha esposa, então por isso que eu falo, quando eu saí efetivamente de Mongaguá, eu até escrevi uma frase que dizia o seguinte: pare o carro, eu quero descer, esse é o lugar marcado para eu ser feliz. Então, é ali que começa a história. É a tua história, né? E também, assim, eu me lembro que nós já somos, assim, né, amigos, né, já conhecemos um pouquinho, e a tua mulher tem uma história. Eu admiro ela demais, minha porque parceira. Sabendo, né, você contou uma vez uma história que você não disse para ela, né? Mas eu tinha que voltar aquela hora. Então sim, você porque eu estava dentro do presídio e eu estudava, consegui sair para estudar, e a gente acabou estudando na parte da manhã, depois fomos para a noite para terminar, né, o ensino médio. E aí eu deixava ela em frente à rodoviária, ali, em frente à polícia rodoviária, e eu pegava o ônibus, ia para minha casa e falava para ela que no final de semana eu ia para São Paulo, para casa dos meus pais. Quando, na verdade, eu ia dormir em Mongaguá. Aí demorou uns 3 meses, mais ou menos, eu sentado com ela antigamente, onde era rodoviária aqui, eu contei para ela. E aí ela teve muito jovem, ela era muito jovem. Até brinco com ela hoje em dia, falei, se você soubesse de verdade o que era, você não teria aceito. Mas ela muito jovem, ela só olhou para mim e falou assim, não, agora que eu te quero mais. Né? E aí a gente ficou aí nesse... Aí você vê, né? Deus te mostrou 2 vezes, né, Roberto? 2 vezes. E 2 mulheres incríveis. Eu tive várias mulheres incríveis, do ponto de vista familiar, das minhas irmãs e tal, mas 2 mulheres incríveis, minha mãe e minha esposa. E tua esposa, né? São anjos que... Te aceitou, né? E assim, nossa, que isso, o cara tá querendo o quê, né? Sim, foi... Bacana, tá vendo? Então isso é um grande exemplo, né? Aí você vê, você nasce numa comunidade, não tem possibilidade, você passa porque o Roberto passou, não tem, é um grande exemplo, né? Sim. Você transformou toda a dificuldade, né? E assim, e provou também dessa algo divino,
Sim, totalmente. Porque, assim, eu também, particularmente, também tive alguns momentos, conheço muitas pessoas, que às vezes a gente tem até um pouco de vergonha de dizer isso, né? Ai, Deus, né? Qual é a cara de Deus? Né? Deus não é religião, né? Deus é algo superior, né? Sim, E sem naquele dúvida. momento... É sentimento, é luz, é força. Tem muitas pessoas que eu tenho, até pessoas que eu conheço, que falam, Roberto, não acredito muito em Deus. Eu falo, não, você não acredita? Não. Tá legal, bacana, tudo bem. Mas você acredita no amor? Acredito. Você acredita que a gente tem que fazer o bem? Acredito. Você acredita em Deus, cara. É lógico. Porque a força divina é essa, independentemente de religião, etc e tal, mas a força divina é isso, é essa luz que brilha, que te motiva, que no momento difícil, porra, é impossível, quase impossível no momento difícil, você não se conectar com algo ou pedir, né? O cara tá lá no desespero, quase morrendo, o carro vai bater, o cara fala, meu Deus do céu, mesmo que é ateu. Mesmo ateu, meu Deus. O ateu fala, meu Deus. Meu Deus. Como assim, meu Deus? Roberto, sabe que você acabou de me lembrar alguma coisa também. Uma vez eu estava revoltado da empresa, não sei o que e eu ia levar um mostruário para a Mitra do Rio de Janeiro, que eu moro em Petrópolis, eu tinha uma fábrica de roupa lá. E eu ia levar um mostruário de umas camisas para uma concorrência. Na época o Papa João Paulo ia estar lá no Maracanã e eu fui participar da concorrência. E eu estava chateado, danado da vida, e naquela estadia de volta de Petrópolis, dei uma virada no carro, mas ele ficava assim, rodava para lá, para cá e tal. E eu falei assim, Deus, que eu não me machuque. Arrebenta esse carro todo, mas eu tenho duas criancinhas pequenininhas que dependem de mim. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar essa concorrência para a minha empresa ir para frente. E o carro girando. E o carro girando para lá e para cá e virando, era de frente e tudo. Cara, quando eu vi assim, eu pesei, estava 180, que depois que passa aquela última curva lá, ali embaixo da serra, era um retão, eu olhei assim, eu digo, meu Deus, que é isso? Parei o carro, saiu tudo, rapaz. Aí eu já tinha ido na Mitra lá do Rio, né? Era num lugar assim isolado, errei de novo o caminho, onde eu fui parar? No lixão do Rio de Janeiro, cara. Nossa, vi aquela montanha de lixo, aquelas pessoas catando alguma coisa. Meu Deus do céu. Cara, ó... Aí depois eu voltei, aí o choro rolou, né? O choro rolou. Aí eu voltei, cheguei, entreguei, assim, o que está acontecendo? Aí eu contei a história, assim, nossa, que legal. Na época eu frequentava a igreja messiânica, eu voltei lá, pedi a Deus, eu agradeço, não sei o quê. Ganhei a concorrência, cara. Que show. As camisas todas do Maracanã, todas, eram brancas e amarelas. Foi a minha empresa que fez, o prazer que eu tive. E a dificuldade por quê? Minha esposa era sócia, então era assim, cara, você vai ganhar uma merreca em cada uma, assim, Ana, não importa. Se nós ganharmos, a gente vai estar lá, olha só, o mundo inteiro vai ver, a gente vai saber que aquelas roupas lá, todas as camisas do Maracanã fomos nós que fizemos. Que orgulho, sabe? Né, Zé? Que orgulho. E é isso, a gente então, tem... Não foi Deus assim, não, olha lá. Não tive um arranhão, sabe? Não havia hipótese de não ser algo divino, porque ele rodava, sabe? Você roda para lá, roda para cá, daqui a pouco estava de ré, estava de frente, estava de lado, sabe? E de repente eu estou na reta, ainda ganho o negócio. É muito importante. Bom... Aí depois passou essa superação, você veio, teve um engate aí com como é que você começou a empreender? Como é que você teve as primeiras vendas? Então, a coisa acontece quando eu começo a sair do presídio e vir e ter a oportunidade de estudar e ficar em Itanhaém durante o dia. Minha irmã, que trabalhava numa empresa chamada Feira Impex, que era uma empresa que vendia ferramentas, e ela vendia ferramentas e tinha vendedores que visitavam lojas de material de construção, loja de ferragem, de ferramenta, representante comercial, que trabalhava vendendo. E aí ela pegou e me perguntou se eu tinha interesse. Eu não, tenho não, né? Não tem? Vou dar uma olhada quais as opções que eu tenho, para ver se encaixa no meu cardápio. Falei, óbvio que eu tenho, né? Só que eu nunca tinha vendido, não sabia nada, já tinha essa experiência que eu te disse, mas que para mim ainda não tinha sido claro que teria sido uma experiência. Então eu falei, bora. E aí eu pego uma pastinha preta deles, eu não tinha carro, obviamente, né? Morava de favor durante o dia na casa da minha irmã, antes de ir pro presídio à noite. E aí eu peguei uma pastinha, comprei um talãozinho, aqueles talãozinhos que tem a primeira folha com lista e a segunda, aquela carbono que é mais barato. Tem gente que não sabe que é um carbono. E aí eu fui pra rua. Você sabe que aí é mais uma experiência que pra mim toca no meu coração o tempo inteiro, e que eu acho incrível, porque eu saio do Suarão e venho até o centro, eu não conhecia Itanhaém, não conhecia muito bem, vim até o centro, desci ali perto do trevo ali da Vila São Paulo, andei
E antes de chegar ali no posto, do lado direito tinha uma lojinha pequenininha chamada 1001 Parafuso, pequenininha. O dono era o seu Carlos. Nunca tinha vendido. Primeira experiência depois de ter passado todo esse tempo preso. Entro na loja dele e me apresento. Ele fala, Ferimpex, vocês ainda existem? Eu falei, poxa, lógico que a gente existe. Que é isso? Ele falou, não, mas porque toda hora muda de vendedor. Eu falei, não, mas agora sou eu, estou aqui, com aquela certeza absoluta de que eu encorpei mesmo o espírito de um vendedor e ali saiu, e ali naquele lugar, naquele dia, na primeira vez que eu saio, eu vendi. Aí eu saio dali, vou até em frente ao cemitério, tinha uma loja chamada Bekele. Ah, sim. Bekele, conhece? Sim, conhecemos a família. E aí eu vou na loja, o cara falou, olha, aqui não atende compras é só na CESP. Falei, cara, mas como que eu faço? Ele falou assim, olha, você tá de carro? Eu falei, não. Ele falou, aqui na frente passa um ônibus chamado CESP. E eu lembro que eles atendiam de terça e quinta-feira para compras. Eu não lembro que dia que era, mas eu sei que foi no dia, porque ele falou para mim, hoje eles estão atendendo. Aí eu falei, vou, não vou. Quando eu olho o CESP, o ônibus. Opa. Vou. Mais uma mensagem de Mais uma mensagem. E aí eu entro no ônibus, vou até lá, chego lá, já era tarde, porque eles já tinham terminado o atendimento para os vendedores. E aí eu passo na recepção para falar com a menina, falo com ela, ela fala, olha, hoje já não atende mais. O seu Roberto Duarte, que eu devo muito, porque eu acho que ele é um ser que de alguma maneira foi inspirado por Deus naquele momento. Acho que talvez ele nem tenha noção de que ele tenha sido usado, mas foi usado. Ele ouve e fala assim, quem que é? Um vendedor. Pode deixar entrar. Eu entrei. Quando eu entrei na sala deles, a sala dele, para mim, era uma sala normal, grande, mas normal. Mas para mim, naquele momento, era uma sala, com aquela mesona, aquela cadeira. Eu cheguei, comecei a conversar com ele e tal, e ele pegou e falou para mim assim, mas você tem isso? Tem isso? Tem. Foi olhando lá, ele falou assim, vou fazer um pedido. Eu falei, meu Deus, eu debaixo daquela cadeira, eu falei, rapaz, não acredito. E aí ele começa a me falar o pedido, só que enquanto eu tinha vendido na 1001 lá um valor, de R$1.000 e poucos, se eu fosse transformar em hoje, o primeiro item dele era assim, enxada, 24 enxadas. Uau! E aí, cara, inexperiência, eu coloco lá 24 enxada, eu leio o nome lá do livrinho, em vez de eu colocar 24 enxada e depois eu preenchesse, não, 24 enxada com o cabo não sei o que, piriri, pipi, código 01040609080606. Ele olhou pra mim e falou assim, você é novo na empresa? Eu falei, tô começando. Ele pegou a tabela e ele ditava pra mim os códigos. Então assim, eu saí dali, volto pro presídio à noite, ligo pra minha irmã do Orelhão, tem gente que não conhece o Orelhão. Orelhão, outra. Olha, Carbono, Orelhão, a gente vai lembrar um monte de coisa. Ligava naquele 90, você ligava sem ficha, né, a cobrar. E aí liguei pra minha irmã e ela falou assim, aí deu certo? Eu falei, você sabe quanto que eu ganhei naquele dia? 2 salários mínimos e meio de comissão. Eu fiz 2 vendas. E 2 vendas que ela chorava de um lado e eu chorava do outro. Tivemos momentos difíceis depois? Tivemos. Tivemos momentos de não vender? Tive. Mas Deus olhou para mim e falou assim, porque talvez, se eu não tivesse vendido no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, talvez eu tivesse pensado, não é isso para mim. Não. Provavelmente teria, talvez, buscado uma outra solução. Mas não. E aí foi. Né? E aí foi. Insistência mesmo, né? A persistência da coisa. E eu acho também que tem um detalhe muito incrível, eu acho, na vida da gente. Eu acho que a gente, de certa maneira, por mais dificuldade que você vive, por mais dificuldade que você passe, eu acho que quando você tem a espiritualidade, o sentimento de coisas boas, quando você deseja, quando você quer, quando você tá ali, eu acho que de alguma maneira, eu falo isso para meu time, para minha equipe, eu falo, às vezes aqui no Casarão, talvez, muitos já passaram por lá, Zé, e muitos passaram por lá, que tiveram sucesso e foram felizes e me agradecem, e ok. Conheço várias pessoas. Isso, mas deve ter muitos, eu acredito que tenho muito mais, que não tiveram, talvez, o reconhecimento correto, porque a gente vai crescendo, você vai se distanciando um pouco do time, você acaba não lidando diretamente com as pessoas, mas eu sempre digo para as pessoas o seguinte, cara, dê o seu melhor, faça de tudo para dar o seu melhor. Sempre. Se a empresa vai reconhecer ou não, calma aí, é um outro detalhe que não está
no seu poder. Mas tem um detalhe. Se você for para um lugar e fizer o seu melhor e não for reconhecido, e você for para outro, fizer o seu melhor e não for reconhecido, em algum momento, alguém lá em cima vai olhar e falar assim, cara, eu não posso mais, eu preciso, de alguma maneira vai ter que ajustar. Abrir uma porta. Abrir uma porta. Porque a gente, é aquela história de você colhe aquilo que você planta de uma maneira ou de outra, em que tempo que for, de que jeito que for. Então, acho que é muito importante a gente ter consciência de que a gente passa por momentos difíceis e vai passar, não tem dúvidas, e hora tá em cima, hora tá embaixo. Eu sempre digo também, Zé, que quando você tá em cima, você não pode se sentir melhor do que ninguém. Porque tudo passa. Porque tudo passa. E quando você bom descer, e o mal. que você estiver lá embaixo, também você não pode se sentir pior do que ninguém. Porque passa também. Porque tu vai subir de novo se tudo der certo. Exatamente. A roda vai girar. Vai girar, Zé. Vai. Vai, não é isso aqui. Pois é. O ex-presidiário virou presidente da associação comercial. Quem diria? Quem diria? E eu também não conhecia nada disso aqui, vim pra cá. Nasci lá em Portugal, rapaz, a vida é cheia de oportunidades, cheia de coisas Roberto, boas. Várias pessoas já me contaram assim, a pessoa boa que você é. Alguns tiveram dificuldade, mas é isso, a escolha deles. É deles. Sim, porque você levou tudo isso e leva na sua vida toda a dificuldade e tenta de alguma forma passar para as pessoas. Eu já vi você fazer isso, não estou aqui jogando confetezinhos, não. Mas já tive pessoas também que tiveram dificuldades e hoje não fazem isso. Eu não é eles que façam o meu caminho. Eu falei, cara, não é mais fácil você dar uma ajuda, sabe? Você não está sendo bom, você não está sendo uma pessoa humana, né? Se não estiver ajudando. Veja, você passou dificuldade, então você tem a obrigação de dizer, mostrar caminhos. Não precisa com dinheiro, você dá uma palavra, sabe, uma indicação, sabe, você consegue. E pessoas, e esta semana eu conheci um rapaz que trabalhou na expedição lá da tua... Casarão? Do Casarão, né? E ele abriu ali uma loja, né, de bolos, se associou a Caia esta semana, vai ser meu próximo entrevistado, que também tem uma história de superação, é para aí que nós estamos, o nosso bate-papo é justamente isso, como eu falei no início, né? Bom, aí você começou bem, né? Já começou bem, esqueceu todo o passado, né? O passado você não esquece, Zé. Fica de experiência, naturalmente. O passado você não esquece, o passado machuca, o passado, a gente só chega onde a gente está, o presente, ele é você tem uma história do passado que te traz até aqui. Mas te fortificou. Te fortifica. Não é isso? Mas te machuca em muitos momentos. Sim. Você tem muita angústia em muitos momentos. Ao mesmo tempo você tem muita saudade. Ao mesmo tempo você olha para trás e faz esse resumão e você olha e fala assim, putz, que cara, valeu a pena. Porque valeu a pena. Não é pequena, já dizia o nosso poeta português. Valeu. Mas eu carreguei essa questão por muito tempo. Por quê? Porque nós, quer queiramos ou não, nós somos uma sociedade hipócrita. Com certeza. Mas extremamente Não deu ainda não abriram. A pessoa, quando está num determinado patamar, muitas pessoas, não vou falar de todos, mas tem bastante gente que cria uma situação onde, sei lá, eu não sei, eu até às vezes acho o seguinte, porque na maioria das vezes as pessoas que a gente conhece, elas são pessoas também que vieram, às vezes, de uma dificuldade. Mas quando chega num determinado lugar, parece que a gente quer se esconder daquilo que a gente é. Então, quando você encontra alguém que tem alguma falha, algum erro, algum problema, você quer ficar longe dela, porque você não quer que ninguém perceba que você tem alguma conexão com aquilo ali. Então, a gente acaba, ao invés da gente acabar olhando e falando assim, calma, eu cheguei aqui, pode vir todo mundo aqui, que a gente também vai embora. As pessoas, elas têm um pouco disso. Então, cara, conheço pessoas que não vou falar de pessoas aqui, mas assim, a humanidade como um todo, ela é hipócrita. Então, assim, às vezes o cara fuma a droga dele, mas quando ele vai procurar pegar alguém que foi preso, porque um jovem que foi preso, ele não vai colocar na empresa. Quantos empregos, quantos jovens hoje deixam de estar trabalhando porque eles não receberam uma segunda, terceira oportunidade? Então, a gente, às vezes, para você chegar em determinados lugares, você tem que eu mesmo, para mim chegar, para ser presidente da associação, etc e tal, ou um pouco antes, eu, depois de muitos e muitos tempos, já sendo dono do Casarão, tendo 200 funcionários quase, foi aí que eu resolvi contar a minha história, porque a grande maioria não sabia, nem minha sogra sabia, no dia 11/11/2011. Uau! Recebi um convite do Rogério para o título de cidadão de Itanhaense,
uns dias antes, e eu falei, cara, e agora o que eu faço? Porque a história era, eu vou falar do Roberto do Casarão, da história dele, primeira entrega feita de carrocinha de cavalo, como que a loja começa, como que a dificuldade que vem, e é uma grande história. Sim, pô, orgulho demais. Sim, mas eu tinha um problema muito sério comigo mesmo, porque eu tinha essa história velada e guardada comigo, e que a grande maioria das pessoas que já me conheciam, que tinham um relacionamento comigo, eles não sabiam da minha história porque eu tinha escondido ela durante muito tempo, né? Porque é difícil. Quando eu comecei, claro que eu montei a primeira lojinha lá no Anchieta, que a gente acabou, depois de uns 2 anos que eu estava trabalhando na rua vendendo, que eu montei a lojinha, eu tinha dificuldade porque, inclusive algumas vezes eu estava lá no balcão para atender, chegava alguém que era ou que tinha sido policial ali, chamava de guarda de presídio, para comprar na loja, eu falava, eita, meu Deus do céu, eu saía, deixava minha irmã atendendo. E com vergonha dele espalhar isso para todo mundo, porque você imagina o seguinte, muitas pessoas diriam naquele momento, ei, esse cara estava preso? Tá vendendo? Ninguém vai olhar pro teu talento. O cara tá conseguindo vender nesse preço? Ah, ele deve estar comprando mercadoria roubada. Ah, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Esse julgamento, né? Esse julgamento, hipócrita, ele né? é verdadeiro, ele acontece, ele machuca, ele dói. Existe. Pô, existe. Pô, acho que eu também não passei por tudo isso. Não é isso, Zé? Então, assim, aí isso me fez eu ir escondendo isso tudo. Até da minha sogra, eu tô te falando, minha sogra não sabia, meu sogro não sabia. Casei com a minha esposa, tive 3 filhos e meu sogro não sabia. No dia 11/11/2011, então no dia de eu falar, eu fiquei na dúvida, tinha escrito. Na noite anterior não conseguia dormir, minha mulher não entendia, porque ela falava assim, mas por que você tá tão nervoso? Você é só para ir lá falar, para receber um negócio, você gosta de falar, mentira. Você gosta de falar e tal, não sei o quê. Aí eu tinha escrito minha história, nasci no dia 11 de fevereiro de 2011, de 1960, 11/2/66, num lugar chamado Maloca, o lugar que eu nasci, chamava Maloca. Era um casebre, e nesse casebre morava várias famílias. Um casebre que não tinha sido acabado lá na Vila das Belezas, lá na periferia, e dentro da periferia tinha um lugar que era mais periférico ainda, que era essa casa, essa Maloca. Eita. Meus pais foram para lá, e eu nasci ali, e como não tinha médico, não fui para o hospital, eu nasci lá, com uma parteira. Então, aí eu começo a escrever e coloco assim, nasci na Maloca, e como nasci ali mesmo, eu me considero efetivamente um maloqueiro. E conta essa história, escreve essa história, e falo, conta ou não conto, conta ou não conto. Fui assistir, de manhã não consegui trabalhar, liguei a televisão, Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. E ela leva um cara que o cara diz o seguinte, hoje os astros estão preparados, porque se você não sei o que, hoje é o dia de você dizer, eu falei, obrigado, meu Deus, era isso. E aí eu vou lá para receber o título. Outro sinal. Aí vou lá receber o título e rescatei e falei, Rogério, me desculpa, cara, talvez o que eu vou falar para você faça você repensar se você quer me dar o título ou não, mas eu vou contar uma história para você que é diferente da que você está esperando. E aí eu começo a contar, eu leio meia linha e choro, E fiquei ali lendo aquela história, tá? Minha esposa do outro lado, porque ela não sabia o que eu ia falar, meus filhos não sabiam o que eu ia falar, e minha sogra e meu sogro que não sabia da história. E ali foi uma libertação, porque eu contei aonde? Eu contei num lugar que, pô, eu respeito ali, mas ali é um lugar de muita gente que às vezes faz um teatro e vive um teatro. Sim. E ali eu olhava para as pessoas e falava assim, meu, não sei quem vai gostar de mim, quem não vai. Quem vai me aceitar, quem não vai. Só que naquele momento eu já estava forte. E eu precisava fazer isso até para dizer o seguinte, a gente não pode, a gente tem que ter essa condição de entender que quando você está embaixo, você não é pior que ninguém. Você pode subir e vai subir. Então a gente tem que ter essa força, essa garra, porque momentos difíceis todo mundo vai ter. Não é impossível passar por essa terra sem ter momentos difíceis. Agora é preciso ter força, precisa ter energia, precisa ter coragem e seguir adiante. E a gente precisa, como seres humanos, estender a mão. Sim. Você precisa dar oportunidade. Porque nem todo mundo consegue, né? Não consegue. Aí depois é bebido. A maioria não consegue, porque existe uma dificuldade muito grande. O cara às vezes não tem tanta resiliência e ao mesmo tempo na hora que ele tenta esticar o braço para alguém puxar, alguém em vez de puxar, empurra. E tá cheio disso. Tá cheio, Então nossa história faz parte disso, é uma história legal, bacana. Eu, assim, em algum momento eu tive muita vergonha. Hoje, mesmo tendo vergonha, eu tinha orgulho. Hoje eu já não tenho vergonha, só tenho orgulho. É isso, né? Que bacana. Eu também acho assim que você está certo em dar oportunidade. Eu tive uma balada em Manaus, onde eu morei, e eu sabia que o meu porteiro
ele era ex-presidiário, né? Só que não sabia. Que você sabia. Que eu sabia. E ele aprontou lá umazinha assim, num momento assim, ele botava o pessoal pra dentro, não sei o quê, ganhava um dinheirinho. Aí eu cheguei, Alexandre, era um morenão assim, ele me contava tudo, ele tinha lá as dificuldades todas dele. Eu falei assim, cara, eu sei teu passado. Ele ficou, mudou de cor, né? E te coloquei na portaria, cara. Não faz isso, cara. É isso Me aí. pede ajuda lá, mas, pô, mas continua aí. Cara, Mudou da água pro vinho. Mudou. Eu cheguei a presenciar assim, pô, Alexandre, sou eu. Não, cara, aqui não tá assim. Pô, cara, você me deixou entrar. Eu olhei isso, depois eu vi ele em câmera. Né? Eu tenho uma câmera lá e vi e comprovei. Sim. Então, imagina você, não, vai pra rua. Sim. Não, é dar oportunidade. Sim. Então... É o que eu falo quando eu contrato. Quando passa pelo RH lá que tem algum problema desse tipo de ordem, o RH não contrata. Então, eles acabam tirando de fora. Na maioria das vezes, ou em alguns casos, eles mandam para mim. Falar só o Roberto que pode autorizar. E aí eu trago essas pessoas, na maioria das vezes, na minha sala e falo, olha, me conta a sua história aí. Foi preso? Por quê? A pessoa já fica... E eu vou deixando isso um pouco mais leve. Porque, ao mesmo tempo... E assim, o que aconteceu? Por quê? Tá, não sei o quê. Cara, você tem certeza que você quer trabalhar? Você tem certeza que é isso que você quer? Você vai vir aqui na minha empresa, você vai trabalhar, você vai estar no meio de um monte de outras pessoas. Como é que vai ser isso? Como que vai acontecer isso? Eu posso confiar em você? Você tem certeza? E Zé, já tive vários e vários casos de pessoas chorando na minha frente. E se tornaram pessoas incríveis dentro da minha empresa. Tem casos e casos e casos lá, de pessoas que estão lá e que assim, eu não fiz nada mais do que a obrigação que a gente tem que fazer, cara. A gente tem que dar oportunidade. Meu amigo, todo mundo tem problema, todo mundo tem erro. Você contrata um cara totalmente perfeito, lá maravilhoso, o cara de repente tem um desvio de conduta ou um comportamento fora do contexto, ou não sei o quê. E qual o problema? Ele nunca teve, só porque ele não tinha passado, significa que ele é melhor? Não, negativo. Não, O que vai determinar a gente é o presente e o futuro. O passado é uma história que precisa ser observada, mas é uma história que aconteceu. Agora vamos seguir. A gente tem direito sempre de reescrever todos os nossos caminhos, né? Assim, e as pessoas têm dificuldade de olhar para o espelho quando está sozinho, e falar consigo mesmo. Nós todos temos a nossa dificuldade, nossos fantasmas, não é? Nossos erros, nossos defeitos, nossas falhas. Tudo é. Oxi. E ali é entre nós e Deus, cara, não é? Então, assim, isso também, eu também tive que superar muitas coisas para chegar. E, pô, você conseguiu, caramba, eu gosto mais de você cada dia, você sabe que eu te adoro tanto. Quando você me contou também, eu achei, caramba, né? Você me contou uma história. E eu também na minha vida, eu também quando assumi aqui, você sabe que eu falei, bom, como é que vocês têm me contrato um cara que nem eu aqui, sem experiência e várias coisas mais e tal, sabe? Também passei por muita coisa. Claro, assim, né? Claro. E isso é importante, Zé. Mas quando a gente supera, a gente tem aquela força assim, olha, não ter vergonha. Por que vergonha? Sim. Passado. Sim. Não tem vergonha, você é o que você é hoje, Sim. não é? E as pessoas, como você falou, você parece que a pessoa pega, né? Nada pega, né? Você tem a sua personalidade. E a vida é isso, somos centelha divina, mas somos diferentes um do outro. Não é? Somos semelhantes. O que é importante a gente ter em mente é o seguinte, Zé, muitas vezes a gente anda concorrendo um com o outro, um querendo... Quando, na verdade, se a gente parar para refletir, tá todo mundo caminhando para chegar no final da vida e morrer. Ao invés de você abraçar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos juntos, vamos caminhando nessa história, vamos lá. Não, a gente fica um querendo criticar, e é normal, faz parte, a análise de questões assim faz muita parte, faz muito sentido, mas ao mesmo tempo a gente dá mais atenção para querer se distanciar, porque assim, eu acho engraçado, eu acho que do ponto de vista inclusive empresarial, vamos tentar, do ponto de vista empresarial, quantas empresas, quantos amigos nossos, né, você sabe disso, que fala pra mim assim, pô, Itanhaém não dá. Esse dia eu vi você colocar no WhatsApp um desabafo bravo lá, e eu ia responder, mas depois eu falei, cara, eu não vou entrar nessa polêmica aqui não, e deletei. É verdade. Sinto falta, vai me falar depois. Vou falar agora aqui. Tu colocou lá que por que as pessoas não percebiam que era muito mais importante. Quando que a CAI ia acordar, que os empresários iam acordar para entender que tem que estar junto, etc e tal. Eu falei isso? Falou. Há pouco tempo. Peguei e falei, cara, Zé, você tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu, enquanto presidente, é a mesma coisa. É que a gente acaba cansando, muitas vezes, de ficar carregando. Porque, cara, a frase que a associação a associação comercial tem, é muito importante. E ela é muito significativa. Juntos somos mais. Sim. E é verdade. Você criou, não é?
Não, eu peguei de algum lugar. Tá, mas é parecido? Eu trouxe ela, mas já tinha, acho que juntos somos mais fortes. Mas, de qualquer maneira, porque ela me representa, ela te representa. Eu também deixei a mesma Claro, frase. ela me né? representa, juntos somos exatamente. mais. A gente, quando está um do lado do outro, um buscando ajuda com o outro, a gente consegue. A cidade é boa, a cidade é ruim. Para mim, a cidade é excelente. Lógico. Puta, tem momentos difíceis? Tem momentos difíceis. Tem falhas na gestão pública, mas muita. Podemos passar aqui Sim, 10 mas horas tem falha discutindo. no meio empresarial. Mas tem falhas na questão empresarial que nós podemos passar aqui mais 10, 15 horas também falando. É. Quantas empresas têm sucesso no mesmo lugar e quantas empresas não têm sucesso no mesmo lugar? Porque o que é a dificuldade? A dificuldade ela é diferente quando ela é só para mim. Então, por exemplo, eu e você vamos discutir aqui porque você está em Mongaguá e eu estou em Itanhaém. A gente pode discutir por questões distintas, porque tu está em Itanhaém, eu estou em Mongaguá, você tem questões, eu tenho outras. Mas quando a gente está no mesmo lugar, a gente para aí. Existe a dificuldade? Existe. Mas ela é para mim, ela é para você, ela é pro fulano, pro João, pro Pedro, para outra loja de material. Ela é para todos nós. Então, agora vamos entrar no seguinte. Qual a habilidade que nós vamos ter? Como que nós vamos lidar com este problema que é real e é para todos? É uma coisa crise no Brasil. Crise no Brasil. A crise no Brasil é para quem? Para todos que estão no Brasil. Sim, e sempre teve. Se você vai ter sucesso no Brasil ou não, vai depender de como você vai lidar com essas dificuldades. Exato. Essas dificuldades te param ou te movimentam? Não, depende de você. A oportunidade faz. Você tem que encontrar caminhos, filho. Exatamente. Você tem que se virar no... Como diz o Faustão, virar nos 30. se vira nos 30. Eu também. O Silvio Santos também me deu assim uma lição de vida também, né? Que você, quando tem o seu objetivo, não ouça ninguém. É o seu feeling. É o seu pensamento. Que às vezes a pessoa, até por bem, né? A sua esposa, seu companheiro, assim, não, eu quero isso, eu vou fazer isso. Né? Eu também, Roberto, assim, os meus pais também, a gente veio de Portugal, a gente nasceu numa aldeia, meu pai veio para o Brasil 24 anos, eu já era um putinho, tinha 4, né? Então, e se superou também, muita dificuldade, né? E chegar aonde hoje, né, com o que eu tenho, um pouco material na vida, o conhecimento e tudo, foi muito tempo. Né? Foi muito tempo para chegar nesse momento. E eu me orgulho, né? Me orgulho também, como você. Né? Temos muitas afinidades. Eu estou nesse bate-papo aqui legal, mas estou vendo imagem, começo a pegar também coisa. E essa coisa de estar sempre olhando, sempre eu vejo um sinal. Sempre, qualquer coisa. Às vezes um sorriso de alguém, um outdoor, alguma coisa na televisão, você depois vai para mim. E já tive essas oportunidades assim, puxa, eu estou sentindo alguma coisa, parece aquele logaritmo. Só que eu não digitei nada. Se digitar hoje no celular, aparece um monte de coisa, né? Eu apenas pensei, esse pensamento te faz ver logo em seguida algo que é para você. É porque quando você movimenta, quando você começa a pensar em algo, você começa a movimentar a energia. Isso, né? Você começa a movimentar a energia. Situações e situações e situações que sou eu e posso colocar um monte de gente que vai dizer a mesma coisa. Que eu passava na frente de um determinado terreno que era importante para mim, para a questão estratégica do casarão, e eu falava assim, eu queria comprar esse terreno, eu quero comprar esse terreno, eu quero comprar esse terreno. E depois de um tempo, por qualquer circunstância, eu comprei. E outras coisas que você começa a sonhar, e por isso que eu sempre, quando converso com o pessoal, eu falo, sonhe, meu filho. Eu sou o maior sonhador do mundo. Sonhe, não tenha medo de sonhar. Às vezes já conversei com pessoas que eu vou bater papo na empresa e falo, qual que é o teu sonho? O cara fala, meu sonho é... E aí ele traz um negócio tão pequenininho, que eu falo, isso não é sonho, moço. Isso não é sonho, não. Isso você vai fazer. Fica tranquilo que isso aqui já é seu, você vai pegar. Pense maior, pense grande. Abre o seu espírito, sua mente e sonhe, pense grande. Cara, eu quero me tornar o maior empresário desse país. Bom, é pretensão, é arrogância. Negativo, é sonho. É sonho. Sonho foi feito para sonhar. E aí, a partir dali, você começa a viajar na maionese do que jeito que você quer. O que é empreendedor? O empreendedor é aquele cara que tem vontade e coragem. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Certo? Mas essa coragem não exime a gente de ter medo. Claro.
Um dia eu estava conversando com o funcionário lá, o funcionário me perguntou assim, eu estava abrindo a loja aqui do centro. O funcionário falou assim, seu Roberto, eu admiro o senhor. Eu falei, é sério, legal, que bom. Por quê? Não, porque o senhor não tem medo. Eu falei, eita, pega, o cara não me conhece. Porque eu sou um medroso. Tenho muito medo. A diferença entre ter medo e não fazer é essa é a grande diferença. Eu tenho medo, e aí tem uma frase que diz o seguinte, você tá com medo? Vá com medo. Vai embora com medo, meu filho, mas vai. Você vai chegar em algum lugar, talvez não da maneira... Ah, mas a gente não tem resposta do futuro, Zé. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não. É viver o dia. Então, mesmo. empreender é isso. Claro que você tem que fazer algumas... Né, que disse você agora há pouco. A gente tem o sentimento, a gente tem aquela visão, a gente tem aquela coisa. E a gente tem que acreditar naquilo, pensar, desenvolver algumas questões. Mas você tem que ir. Se você não for, não vai acontecer. É se lançar mesmo. Né? É se lançar. Eu também, às vezes, assim... Como é que eu cheguei aqui, né? Eu também cheguei até a fazer faculdade, engenharia florestal, engenharia civil, comunicação, um monte de coisa. Nunca terminei. Né? Mas chegar no momento e dizer, o que faz sentido isso aqui? E sempre fui levando nesse feeling, nessa vontade. Sou um medrosão também. Sou que nem você, tenho um medo. Mas vou. Então, assim, aqui foi um desafio. Vai com medo, filho. Quando vocês me disseram, venham para cá, vocês deram meu nome para vir para ser o presidente aqui, eu falei, caramba, mas como assim? Eu não sei nada. Eu levei um ano inteiro para saber um pouquinho. Hoje eu consigo ver a dificuldade do poder público, consigo ver essa coisa do empresário, né? É que a gente consegue externar tudo isso, essa força, esse sinal divino que você fala. Eu também acredito muito e cada vez mais. Enquanto pessoas, você que é um cara que realizou isso, não tinha uma psicóloga que me falou algumas coisas assim, caramba, o pessoal pesquisa isso, é verdade. Então a gente seguindo esse caminho, né, que a gente chega aí. Sim. Né? Então, assim, aqui na CAI, estou fazendo esse serviço, né, essa parte assim, você sabe que aqui a doação, né? É sem fins lucrativos, é um pouco seu, um pouco do Wagner, um pouco do Roberto, um pouco de tanta gente, do Lúcio, na fachada. Nossa, é tanta doação, um pouquinho de cá e um pouco de lá. Nós estamos transformando, né, a nossa associação. Aliás, eu também vejo você também como meu líder ali, você fez uma grande obra aqui dentro, né? Era tudo aqui em cima. Mas que também já, que eu também segui outros tantos que por aqui passaram. Pois é, a gente pega assim, começa lá do Manuel Jorge, né? Isso aí. Mas aquele portuguesinho lá que chegou assim, vou fazer uma associação comercial. E olha lá onde nós estamos, né? E a gente vê também aqui pelas nossas vizinhas as dificuldades que eles têm. A gente hoje aqui no ranking, a gente é invejado, viu? Até o pessoal lá do Guarujá, Praia Grande, Praia Grande até fizeram um prédio agora, levaram anos para comprar um elevador. Olha o sonho. Você nem imagina que Praia Grande, com toda aquela economia, levou várias. Porque não existe, de certa maneira, mesma coisa que aqui, não existe essa união plena. A gente acaba... às vezes, que é uma coisa importante se falar em relação à associação comercial, porque quando eu entrei aqui, eu estava todo empolgado, primeiros dias de presidente, e eu fui numa loja, convidei uma senhora para vir para cá, para se associar. Ela falou para mim assim, não é meu momento. Eu falei, mas por que não é o momento da senhora? Não, porque eu estou num momento muito difícil. Eu falei, é agora. A associação comercial não é pro casarão. O casarão, pelo contrário. O casarão tem que vir aqui quando precisar de alguma coisinha, colaborar e ajudar e vir aqui e só. O casarão, teoricamente, muito pouco vai colher disso aqui. Por quê? Porque nós já estamos numa posição um pouco melhor. Mas quem está começando, empreendendo, o que eu posso fazer aqui, Zé? Eu posso contar a minha história. Eu posso dizer para outros empresários, outras pessoas que estão começando, as dificuldades que eu passei, no momento em que eu não tinha dinheiro para pagar uma duplicata, que eu era protestado, que eu tive vários títulos protestados, que eu não tinha condição financeira, quando eu tive problema com algum funcionário, com uma ação trabalhista por uma falha de coisas que eu acabava naquele momento não fazendo, e eu não sabia que era obrigado, e aí você vai se ajustando. Eu não entendia muito bem em relação a questões tributárias, e aí nas questões tributárias tive multa, e aí, porque assim, você vai apanhando, filho. Mas é muita pancada. Muita pancada. Então, isso a gente pode colaborar. E o que as pessoas precisam entender que a associação comercial é para elas? É nisso. É elas virem aqui, criar um network, conversar com outros empreendedores, mostrar a sua dor. Minha dificuldade é essa. Não estou conseguindo vender, estou com um bar lá no Oasis e ali não está funcionando, mas talvez se não está faltando um detalhezinho que alguém já pode te oferecer. E é isso que a gente pode oferecer como entidade. Exato.
Né? Então as pessoas precisam ter esse conhecimento e entender que isso é a parte, isso é a associação comercial. É o desenvolvimento de pessoas, através de pessoas. Exatamente, em todo o Brasil, né? Nós somos 2.500 em todo esse grande Brasil. E a gente tem representatividade em Brasília, nós temos ali senadores, deputados trabalhando pela pequena empresa, não deixar que o governo faça mais aumento. Às vezes não se consegue, naturalmente, né? Eles têm a capacidade da canetada lá. Sim. E vai, mas a gente está lutando. Né? Nós estamos, e o pessoal não entende isso. Né? Caramba, Roberto, que legal, né? Aí, ó. Tá vendo isso? São exemplos de vida, é isso que nós queremos você aqui contando a sua história. E tem muita gente, não ter vergonha do que fez, do que passou. Se reinvente sempre. Grandes milionários do mundo aí faliram 1, 2, 3 vezes, mas superaram porque não desistiram. É isso aí. É não desistir, né, não Roberto? desistir. A gente... não tem essa opção. Não tem, né? Desistir não é opção. É uma frase que todo mundo... A palavra que todo mundo diz. Desistir não é opção, amigo. Bora que dá certo. Ótimo. E agora a gente também teve aqui uma reunião, né, dos empresários da construção, né? Vamos ver se a gente consegue. Foi super legal, foi magnífico, né? E a nossa cidade vai voltar àquele período, porque eu lembro, todo mundo fala, todo mundo tem uma memória afetiva com Itanhaém. Sim. Eu já encontrei pessoas em viagens pelo mundo, assim, onde você é? Itanhaém. Nossa, meu avô tinha casa lá, passei minha infância, não sei o quê. Nós vamos recuperar, mas a gente tem que ter essa união. Tá? Você vê as superações, quantas pessoas trouxemos aqui e que contaram isso para vocês. Acreditem. E também venham para cá, venham, como o Roberto falou, aqui é a casa onde você vai encontrar. A gente recebe todos de braços abertos. Nós somos elitezinha, não, nós não somos filial da prefeitura, nada, não. Eles são nossos parceiros. Nós somos os maiores colaboradores de todos, dos empresários e do poder público que precisa, né, Roberto? É isso aí. Sabe, um precisa do outro, é uma rede, uma malha que um ajudar, não é isso? Sim, sim. Eu acho que mais do que julgar, né, Zé, porque é muito fácil você chegar e dizer o seguinte, eu não vou para aquela associação por causa disso, disso e disso. É muito fácil julgar. É muito fácil ficar na zona de conforto. Fácil, tranquilo. Você tá lá no computador e receber uma mensagem de alguma coisa, ir lá e digitar, falar o que você quiser, da maneira que você quiser. Muitas vezes tem muita gente escrota que falam coisas que são completamente fora do contexto e tal. É muito fácil julgar, é muito fácil. O difícil é mudar, é transformar. Então é o seguinte, se tu acha que isso tá errado, o que você precisa fazer como empreendedor? Entender o seguinte, faz sentido para você reunir com alguns comerciantes e conversar? Faz sentido? Se faz sentido, venha para a entidade. Se a entidade não for boa o suficiente, é o que eu falo lá para o pessoal do Casarão. O Casarão não é tão bom o suficiente para você. Tá tudo certo. Vai para o outro lado, monta uma outra reunião com mais 10, 15. O que você vai aprender aqui, você vai lá e fala assim, não, lá não tá dando certo, mas eu vou seguir o espírito do coletivo. Sim. Isso que precisa existir. Porque senão você vai falar assim, pô, lá não faz sentido, e eu também não vou lá mudar, e eu vou ficar aqui reclamando, e vou dizer que a cidade não tá boa, que o negócio não tá funcionando, e o que a gente precisa fazer? Você pega um médico, o cara acaba de se formar, estuda lá 7 anos, termina de estudar, ele começa a fazer residência. Aí ele começa não sei o quê, para ele continuar crescendo, ele tem que continuar estudando. E a gente? Eu, por exemplo, não tenho faculdade. Então montou a loja. Se eu não começar, enquanto trabalhador, enquanto dono da empresa, eu não começar a multiplicar meu conhecimento e buscar informações para que eu possa desenvolver melhor, eu vou ficar ali fazendo do jeito que eu acho que dá certo, daquela maneira, e não está dando certo, e eu estou ali. O que a gente precisa fazer? A gente precisa continuar se capacitando. Quantos cursos tem a entidade? Sebrae, que pode vir aqui para colaborar, para ajudar? Quantas coisas tem importante que pode ser feito? E muitas vezes a gente não faz. Então, o sucesso ele também demanda muito de trabalho. De trabalho. Talento? Ok. Mas só talento não funciona. Trabalho também. Trabalho. Eu sempre... Dedicação. A gente gosta de trabalhar, né, Roberto? Opa, bora. Volta. Inclusive, Casarão tá montando mais uma loja em Peruíbe, logo Peruíbe terá, chamava-se Casarão de Itanhaém, agora é Casarão do Litoral. Opa, tá vendo? Mudanças. Mudança. Opa, vamos que vamos, né, Zé? É isso aí, você supera sempre, você dá esse maior exemplo pra gente. Roberto, mais alguma coisa? Depois de tudo isso, se você não acreditar, caramba, aí não tem jeito. Aí vai ter que mudar de, sei lá, religião não nem pensa em religião, estamos numa guerra religiosa agora, acreditar, trabalho. Domingo, às vezes eu fico no domingo assim, não estou fazendo nada, eu fico com saudade, mas que segunda-feira. É isso aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei demais
de estar aqui nesse bate-papo com Roberto do Casarão. O sobrenome dele é Casarão. É né? isso aí. Muito Transformando obrigado. sonhos em realidade. Isso mesmo. Obrigado por estar Obrigado, aqui batendo Zé. papo, mostrando para nossos telespectadores ali a tua história de vida, de superação. Maravilhoso. Isso aí. Obrigado a todos também. Só para deixar aqui frisado aqui, acredite nos seus sonhos de fato. Isso é importantíssimo. E cada vez que você atinge um objetivo, agradeça e segue adiante. Não desista. Problemas vai existir, faz parte, mas a gente tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Sim. Tem mais pessoas boas para te ajudar do que para te atrapalhar. Então acredite, confie que vai dar tudo certo. Acredito no bem, Acredite na no bem. bondade, não é isso? É isso aí. Então, até a próxima. Toda quinta-feira estamos aqui mostrando aqui um exemplo de superação, de criatividade, de amor ao próximo. É isso? Fique sempre conosco. Um grande abraço.